Oi, gente, bom dia, comunidade do canal Paz e Bem, canal 247, Filosofia em Movimento. Então, a gente daqui dando continuidade à leitura, né, desse livro sobre o olhar do José Ângelo Gaiarsa. A gente começou a fazer isso em comemoração ao centenário que ele fez no ano passado, né, do livro que a gente, inclusive a gente lançou um livro, que é esse livro aqui, né, que se chama O Legado de José Ângelo Gaiarsa, com muita gente interessante colaborando, Monja Cohen, Regina Navarro Lins, e aqui está comigo o Arthur Gaiarsa. Bom, gente. E eu queria lembrar que está acontecendo lá no canal da Filosofia em Movimento a Jornada Internacional Descolonizar os Corpos, com gente muito interessante. A gente está gravando isso aqui na terça-feira, hoje é a Márcia Tiburi, que vai lá conversar com a gente. Então, na sexta-feira, quando esse vídeo foi publicado no canal Paz e Bem, já vai estar lá. Ontem foi Helena Katz, Fabi Guerl, enfim, um monte de gente interessante lá conversando sobre vários assuntos, a velhice madura, Johannes Freiberg, enfim. Vejam lá. Né? Então, na sexta-feira, a jornada já terá terminado e todos os vídeos já estarão à disposição. Então, vão lá no canal dar uma olhada, que ficou muito lindo, viu, Arthur? Então, a gente vai falar hoje sobre como crescer, ampliando o contexto. Esse vídeo de hoje também é muito importante porque isso que é ampliando o contexto é uma técnica que o Gaiarsa propõe, levando em conta os processos adaptativos do corpo nos seus ambientes. Isso é teoria do Gaiarsa, que quando ele propôs isso era uma grande novidade, né? Foi uma coisa realmente precursora para entender essa relação com o corpo no sentido não de recuperar fases de desenvolvimento perdidas, mas no sentido de atualizar o corpo com relação ao ambiente, né? Desenvolver recursos. Então, ele diz assim, em psicoterapia, defendo atualmente o que pode ser chamado de técnica de ampliação de contexto. Da parte do terapeuta, trata-se de fazer muitas perguntas em torno de um fato relatado pelo paciente. Apenas isso. É como uma boa reportagem. Ela se refere a um fato momentoso e traz para o leitor os personagens, os locais, as histórias e suas correlações com outras de conhecimento público. Então, vai do privado ao social, né? Nosso corpo está o tempo todo nessas esferas todas, né? Campo de forças, que é a necessidade de estar em pé, de se posicionar, pá. Campo, que é um campo afetivo também e que envolve fluxos emocionais, né, nas relações, e também o campo social que nos coloca num certo lugar. A gente está sempre em algum lugar dentro dos campos sociais. A gente não está em qualquer lugar, né? Não está soltinho. Aí ele fala, o fato vai aterrissando e se concretizando. Com isso, muitas portas podem ser abertas, muitas soluções podem surgir, tirando o leitor de um eventual isolamento gerado por uma visão preconceituosa ou parcial sobre a história. Achei legal aqui, Fê, porque é a técnica de ampliação do contexto, né? E o Gaiarsa falando isso também a partir desse pressuposto dele de múltiplas facetas que nós temos, que eu tenho pensado também desde que a gente gravou o curso sobre estátua bailarina, da questão, de como a questão engessada do superego impedia esses movimentos, né? Assim, porque quando eu me fecho, então, dentro de mim para resolver algo assim, debatendo sempre comigo ali dentro, então as respostas vão ser sempre limitadas e tendem a ter essa mesma direção, né? Que você está ali paralisado, né? Ou não consegue dar direção para aquilo, e de repente várias alternativas de novas atitudes se abrem ali, né? E você é capaz de incorporar isso. Que é o que na estátua bailarina ele chama de fazer uma topografia dessas relações de força, de posição e tal, né? Então, não são só perguntas que vão jogar a gente por um passado interiorizado, tal, embora isso exista também. Mas e porque isso vai ampliando o olhar sobre as forças da situação, atualizando, né? E possibilitando o desenvolvimento de outras disposições, ou de melhorar o jogo no sentido do jeito, do jactar-se, ou no Bourdieu das negociações, como que você pode
e negociando com o ambiente, com o seu corpo. É um tipo, vamos dizer, um psicodrama do Gaiarsa, né? Porque colocar a pessoa para atuar nesse lugar também. O Gaiarsa, ele começou a pensar em corpo com o psicodrama também, né? Mas não é exatamente o psicodrama, porque não vai formar a cena necessariamente. Claro, se a pessoa quiser ajudar a criar uma cena, tudo bem. Mas ele não está pensando em criar uma cena, mas essas perguntas vão fazendo com que a pessoa veja. A gente está falando de olhar, né? Vai vendo melhor a situação. E esse ver melhor é mapear melhor também. E esse ver melhor possibilita, de repente, alguns deslocamentos. Algo que eu não vi, eu vi, isso já me desloca um pouco da atitude habitual na qual estou presa. Diz assim, a injunção preconceituosa quer dizer afirmação categórica, em geral simplória, e não passível de discussão. Ainda são fortes em muitas pessoas as velhas regras do casamento, por exemplo, dando por exemplo, né? Das quais a primeira é, casou é para sempre, é proibido separar, haja o que houver. Ele está escrevendo isso ainda no século XX, né? Hoje mudou bastante, né? O movimento dos casamentos. Mas é um bom exemplo. E lembrando que a gente hoje está vivendo também um momento neofascista, né? E super conservador, que tenta dizer exatamente como as pessoas devem viver, e fora disso é degeneração, né? Então, incrivelmente, o Gaiarsa ficou atual até nisso, né? Não só na teoria sobre o corpo, né? Todo e qualquer preconceito é, sim, ingênuo, genérico e definitivo. Funciona como os tapa-olhos dos animais, como se uma direção fosse a certa e todas as demais fossem erradas. Quer dizer, colocar a pessoa num trilho, entendendo que não tem uma trama de trilhos, mas tem não é possível. Também se pode afirmar que os preconceitos são um pensamento coletivo, o dizer de muitos. Se eles fazem o que dizem, é outra coisa. É essa identificação com essa estrutura, né? Que faz que a pessoa não consiga enxergar, né? Esses preconceitos enraizados que vão dando esse determinismo, assim, né? Que são muito deterministas, né? Que são ditos populares, tradições, coisas que você vai incorporando e nunca para pensar nisso, né? O que eu tenho mais ouvido hoje, assim, que as pessoas... como que você se sente? Como você... eu sou 880. Acho que é a do momento, assim, né? Tipo, e aí, então quer dizer que todo esse... Entre 8 e 80, tudo isso você não é. Então, você é ou 8 ou 80. Você tem duas possibilidades. Mas dentro desse contexto, assim, acho que o que para mim é mais incrível nessa ideia toda é essa possibilidade de atualização e incorporação, né? No nosso contexto, né, como a gente trabalha a teoria do Gaiarsa, o legado do Gaiarsa, a gente chama isso, que você está falando, entre o 8 e 80, o balanço. Esse balanço é no corpo, no sentido de vai, vem, se coloca assim, muda e pá, que na experiência subjetiva é a ponderação. Então, a técnica do balanço, ponderação. Entre esse 8 e 80. Sendo que o que a gente menos vai ser é 8 ou 80, né? Vai ser 12 a 70, vai ser, né? Porque sempre vai ter esse balanço. É fácil compreender o quanto esse caminho estreito, no sentido único, impede as pessoas de pensar de outro modo, de sentir o quanto a permanência na situação pode ser maléfica, né? Aí ele explica, então, sobre a questão da... Ele vai falando mais sobre essa técnica do contexto, né? Por isso, ampliar o contexto alivia, ao se permitir ver que há alternativas, que os motivos são muitos, assim como as circunstâncias e as pessoas. Que ele já está pensando em pensamento complexo aqui, né? Então, e aí eu acho uma coisa muito interessante também, Arthur, do ponto de vista teórico, como a gente vem trabalhando assim, abstraído e entendendo o que ele está querendo dizer. Não se trata, nesse caso, de camadas num corpo individual, mas de trama deste corpo com o mundo. Então, a imagem que está regendo isso que ele está propondo é a de trama, a trama do corpo com o ambiente. E esse ambiente, ele é natural, vamos dizer assim também, né? Porque são corpos interagindo, objetos, forças, formas, mas também
relacionais, emocionais, sociais, subjetivos, né? Pensar nesse sistema de trama, essa imagem de trama é mais adequada do que a de camadas, de um único corpo, né? Assim, do que eu me identifico ali no Gaiarsa, do caminho dele, né, de ir para a clínica e depois se apoiar mais nos grupos, né, começar a jogar todo mundo para os grupos, que acho que é uma assunção disso, né, de que como a gente precisa incorporar outros esquemas, quanto mais relações a gente for tecendo, quanto maior for essa rede, quanto mais a gente se colocar perante alguém, mais a gente vai conseguir desenvolvendo esses outros esquemas, né? A gente sabe que é insolúvel esse triângulo do Édipo, né? Que se você ficar preso ali dentro, não sair dessas ideias de dentro de casa e tal, de quem criou, vai ficar muito difícil. Aí ele diz assim, um dos efeitos do preconceito é esse, funcionar como defesa psicológica, sempre social na origem, impedindo a pessoa de pensar e até de sentir os próprios sentimentos. Por exemplo, quando a guerra doméstica atinge momentos críticos, falta bem pouco para as pessoas se matarem alegoricamente. Cada um funciona como assassino potencial do outro, mas isso é fundamentalmente contrário a tudo do que se diz, o amor matrimonial. Isso não pode ser pensado, quer dizer, não se pode pensar que às vezes um casal está numa guerra que, de fato, às vezes acaba mesmo em violência, na maioria das vezes, contra as mulheres, né? Porque também tem um preconceito machista. Aí, não muito diferente é o que a mãe pode sentir em certos momentos quando um filho cria casos demais, é teimoso e birrento e tal. Então, ele está dizendo assim, ó, existe às vezes, né, relações de agressividade, de violência, que precisam ser percebidas para que você saiba lidar com aquilo. Isso não pode ser mascarado por toda a ideologia de que na família só existe amor. Também existe raiva. E essa raiva, às vezes, é perigosa. Quando alguém tem muito poder sobre o outro. É isso que ele está querendo dizer, né? Poder estruturar do patriarcado que estruturou a nossa sociedade. E que isso tem como sintoma claro, hoje em dia a gente pode dizer, o homem com dificuldade de lidar com as suas emoções transforma tudo isso numa raiva, num desafeto a quem está ali do lado, que cumpre o papel da mamãe também, né? Que criou aquele ser machista também, e quem sabe até que ponto ela deixou esse cara avançar também. E ele vai reproduzindo isso aqui, né? E cai na violência porque não tem recurso, né? Então isso é mais que um preconceito, está enraizado assim como uma forma de lei, um código, né? Para a gente só estar debatendo isso hoje, né? Assim, amplamente, e ainda assim com muita resistência, né, de todos os setores e conservadores da sociedade, né? A gente no Brasil está vivendo, ao mesmo tempo que se fala mais sobre isso, a gente é governado por pessoas extremamente conservadoras, né, das correntes mais retrógradas da religião, né? Então, dos costumes mais retrógrados. Preconceitos do patriarcado, né? Preconceitos embutidos do patriarcado e o patriarcado se atualizando, e esse patriarcado também vira um patriarcado branco na medida em que ele entende que os outros povos devem ser também escravizados como as mulheres foram, né? Então, vai ganhando características diferentes e a colonial é uma específica, né? Vai somando, né? Vai somando. Esses preconceitos estão todos dentro disso, né? Bom, aí ele diz assim, ao longo do diálogo terapêutico, isso aqui é muito importante, né? Ao longo do diálogo terapêutico, é preciso estar bem atento aos sinais não verbais, segundo elemento da técnica, a fim de ver as emoções. Que cara ele faz ao falar do filho? Para onde olhava quando lembrava dos velhos tempos do casamento? Como se voltou subitamente para mim ao falar da última briga que teve com a esposa? Havia raiva em sua voz, em seus olhos? Com que cara e tom de voz falou do emprego? Estava tranquilo? Logo, o dinheiro é suficiente para a situação? Ou ansioso? Logo, o dinheiro está curto ou há preocupação por estar tão envolvido na separação a ponto de comprometer o trabalho e assim por diante, né? Então, tudo isso você vai conhecendo a trama, as emoções envolvidas, onde a pessoa está, como é que fala? Tem uma expressão popular que é acuada num canto, né? Então, como faz por você que ela, ao entender essa trama,
ela faça um deslocamento com relação a esse canto onde ela está acuada. A suprema habilidade do terapeuta é saber em que hora perguntar mais ou sugerir alternativas. Se ele entrar de fora de hora, quando o paciente estiver empolgado em um discurso ou relato, sua intervenção será ignorada e causará choque e confusão. Aí ele vai falar isso aqui só no treino, meu, para sacar, né? Só no treino, só fazendo, né? Enfim, como saber se a interferência alcançou o alvo? Ou quando deixou o cliente em silêncio, pensativo ou sem jeito? Nos dois casos, será fácil ver a resposta. Para completar... Bom, é isso. Acho que aqui é onde o Gaiarsa, em clínica e em grupo, assim, onde ele brilha muito, assim, porque brilha muito, né? Mas para mim, né, aos meus olhos, assim, por causa dessa técnica mesmo. Quem estuda Reich, geralmente fica muito apegado aos conceitos da couraça, das couraças musculares, e principalmente a redução dos conceitos, do conceito, que é o olhar fragmentado dos segmentos, né? Que não é o foco do pensamento reichiano, mas se tornou com o tempo, porque as pessoas gostam de comprar classificações, né? Elas gostam de conseguir se enxergar dentro de classificações, sair dali sabendo, então eu sou isso, então eu sou aquilo, e não na complexidade de todas as tensões que formam aquilo. Então, o Reich é o pai desse pensamento do corpo-mente, né? Vamos falar assim, dessa ideia corpo-mente ocidental, e de repente ele é reduzido a fragmentos, né? De couraças ali, segmentos, e as pessoas focam muito nisso, mas isso foi lançado posteriormente, né? Eu imagino, enquanto de tanto que as pessoas estavam perguntando isso, ele falou, então tá bom, vou fazer um resumo aqui para vocês. Então esse segmento, mas eu duvido que um dia o Reich tenha falado de um olho desconectado de um corpo, de uma boca desconectada de um corpo, de um pescoço desconectado, eu duvido. E é isso que se reproduz muito. E o Gaiarsa, ele simplesmente não fala sobre isso. Você pega o livro do Gaiarsa, né, Coração Muscular do Caráter, que é maravilhoso, assim, acho que também é algo para a gente ler aqui um dia, porque ele traz muita substância também para a gente pensar além do Reich, né? Assim, e aí que eu acho que quando ele chega nessa parte aqui, é que ele fala o que o Reich falava. E quando ele começa a apontar isso, né, para a pessoa, ou ajudar a pessoa a enxergar isso melhor ainda, quando ele sugere trabalhos de vídeo naquela época, justamente para a pessoa poder ver as microexpressões e todo, não só as micros, né, porque ele vai diferenciando aqui, né, expressões de rosto, das posturas, né, e tudo mais, que é o que é isso, né, gente, assim, que mostra, é o inconsciente se dando a ver. Não, aqui no livro ele fala, a gente até vê porque o nosso corpo é feito para ver, né, isso. Só que a gente, mas tem um mecanismo de mascaramento ideológico daquilo que pode ser visto, né? E aí a gente fica alienado, né? Então, nesse lugar, né, quando provavelmente, claro, você já passou por isso, e eu também, o tamanho do constrangimento que te gera, quando você percebe que a pessoa sacou tudo que você não está querendo dizer, como você fica, né, sem lugar naquele momento, Sem realmente, jeito, não sem jeito. era qualquer um, né? Tem que ter muito vínculo, tem que ter muito laço para a pessoa não sumir dali para sempre. Eu confesso que uma das minhas formações, eu demorei 4 anos a mais porque eu falei, não, deixa que eu vou num exercício desses. E de repente eu me senti pelado assim na frente de todo mundo. Todo mundo viu que eu estava não querendo dizer. E foi assim, eu diria que isso foi meu começo de entendimento nisso, porque aquilo bateu tão forte para mim, né, um fálico e tal, que achava que estava, né, acima de qualquer possibilidade de traumas e tal, naquele momento jovem, arrogante, mais jovem, mais arrogante, então, que me desmontou, e aí, então fica, né, fazer essa leitura e ser pontual, justamente o que ele vai falando aqui é difícil, porque você não tem, chegou, acelerou a emoção, ela se formou, quando ela chega no auge, você, pausa, né? Tipo, tá ali, pausa. E aí você
pausa e, meu Deus, estava aqui, eu não tinha visto. Estava me atravessando, eu não tinha visto, né? O que ele fala sobre isso é assim, olha, na verdade, qualquer coisa vai valer, porque todas vão bater de alguma forma no hábito, no corpo, vai criar algum deslocamento, mesmo que a pessoa não saiba que é isso que está fazendo e esteja explicando isso de outra forma, né? Mas ele diz, mas é isso que vai estar acontecendo, né? Bom, enfim, deu por hoje, gente. Ó, hoje, então, a gente está terminando esse livro sobre olhar, então esse é o antepenúltimo vídeo. Teremos mais 2, e aí a gente vai encerrar essa série sobre olhar com mais 2 vídeos que vêm nas próximas semanas, nas 2 semanas seguintes. Passem no canal Filosofia em Movimento, assistam os vídeos da Jornada Internacional Descolonizar os Corpos, está muito linda. Obrigado, Fê. Agradeço o convite para participar aqui dessa leitura. Convido a todos também a visitar a Escola da Tenda, onde a gente tem um curso gravado, né, sobre o legado do Gaiarsa, sobre a história bailarina, que é uma base muito boa ali. Também a olharem o sobresercorpo.com, onde eu sugiro algumas práticas, um caminho ali para a educação somática. A Escola da Tenda está no Insta também, mas se você colocar na barra do Google escoladatenda.com, aparece a landing page, né, que explica o curso. Não é só uma reprodução da estátua bailarina, é bom que se diga, porque senão você pega o livro e lê, mas é uma depuração da estátua bailarina, para você entender qual é o núcleo teórico e relacionando com outros autores também que ajudam a firmar isso daí, né? O Gerson era genial apenas nesse ponto, nessa leitura sobre o corpo, né? Gente, por causa da jornada, eu dei presente para o pessoal, tá? Esse presente vai durar algumas semanas, um mês, que esse curso da Escola da Tenda, que você vai conhecer a base da teoria do Gaiarsa, a base, tá? Não são detalhes, tem outras coisas, mas ali tem uma base, tá, é daqui que ele parte. Ele vai estar com desconto de 50% de desconto para todo mundo que puder acessar e entender melhor essa síntese ali que a gente fez, essas conexões estruturantes que a gente fez dessa teoria. Então, entre escoladatenda.com, que está com um desconto ótimo, que vai durar um mês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Contato fernandacarlosborges@gmail.com. Sobresercorpo.com, no site você pode enviar o e-mail, ou pelas nossas mídias, @sobresercorpo. Tá bem. Beijos, até semana que vem.